Amém, meus irmãos? Então, hoje queremos encerrar esta primeira temporada falando sobre o estado intermediário dos justos que morreram. Claro, o estado intermediário dos justos. Falamos do estado intermediário dos ímpios, mortos ímpios, e agora os que morreram em Cristo. E vamos analisar especificamente acerca do paraíso com base na revelação da palavra de Deus. Eu já falei aqui desde o início que eu não tenho nenhum interesse de filosofar, de transmitir informações filosóficas, trazer argumentações puramente humanas. Eu me baseio muito naquilo que Paulo disse. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, eu tenho procurado, com muito cuidado, ministrar palavras bíblicas e não estar recheando a pregação com informações que não promovem nenhuma edificação espiritual, só deixa as pessoas impressionadas com o pregador e admirando o QI do pregador, o coeficiente de inteligência do pregador. Eu não tenho nenhum interesse de ser ovacionado, de ser aplaudido. O meu interesse aqui é cumprir minha missão. Eu estou em Petrolina cumprindo uma missão. Amém, meus irmãos? E eu tenho consciência disso. Quero cumpri-la da melhor forma possível, pregando a palavra na sua pureza, na sua integridade. Como disse Pedro, o leite não pode ser falsificado. Leite falsificado ali é doutrinas que não possuem uma exegese correta. São doutrinas que têm como principal objetivo atender a necessidade das pessoas. E eu digo das pessoas que pregam, atender os interesses dos pregadores. Isso são doutrinas falsificadas. São leites que não possui integridade. Quando eu era criança, papai todos os dias me acordava de 5 da manhã para ir buscar uma garrafa de leite lá na casa de um irmão, no Alto Novo Horizonte. E mesmo tendo tantos meninos lá em casa, mas ele, na maioria das vezes, só chamava a mim. Às vezes eu ia com raiva, porque no melhor do sono, 5 horas da manhã, o pai toca no pé da pessoa assim, chama, e eu ia buscar o leite, a garrafa de leite, porque mamãe precisava de leite de vaca. E ele dizia: veja se o leite não está com água. E havia um método que ele usava, que era colocar um pingo de leite na unha. Estão vendo que eu não sou Noé, mas pisei na lama? E a gente colocava, se o leite escorresse, então o dono tinha colocado água no leite. Mas se ficasse aquela bolinha de leite bem durinha em cima da unha, o leite era genuíno. Pode colocar o leite na unha nesta noite, que o leite vai ser genuíno. Viu? Pode ficar certo. Nós vamos examinar a palavra de Deus esta noite e não vai ser com falsificação no ensino, com pureza. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos meditar na palavra de Deus sobre o estado intermediário dos mortos e especificamente agora sobre os justos que morreram.
Falamos do estado intermediário dos ímpios. O microfone está assoviando. E temos falado do estado intermediário do justo ou dos salvos. Lugar para onde vão os justos quando morrem. Vamos falar sobre o lugar para onde vão os justos quando morrem. 23 e 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há muitas especulações acerca desse texto, por algumas correntes de interpretação. Dizem que no original não estará assim, como estamos lendo aqui. Em verdade te digo que hoje estarás. Alguns dizem que Jesus falou assim: em verdade eu te digo hoje. Eu digo hoje, mas não é que você vai estar hoje não. Mas eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Porque alguns acreditam que Jesus, quando morreu, não foi para o paraíso de imediato. Ele precisou passar no inferno, pregar os espíritos em prisões, para depois ir para o paraíso. Bem, para esta palavra, esta noite, pouco importa se Jesus, ele foi para o inferno pregar os espíritos em prisões e depois foi para o paraíso, ou não. A verdade é que Jesus está dizendo para aquele ex-transgressor que o destino dele seria o destino dos salvos. E Jesus está dizendo aqui, quando ele morresse, estaria no paraíso. Quando ele morresse, seria encaminhado para o paraíso. Para o paraíso. Então a gente vai estudar justamente onde fica este paraíso que Jesus falou. Aonde está o paraíso? Qual a localidade do paraíso? Como é este paraíso? Se a Bíblia dá algumas informações, estou precisando, irmão Marcos, só de um pouquinho de retorno, por favor. Se a Bíblia traz alguma informação acerca do paraíso, porque às vezes a gente prega, chora, canta, mas não se sabe onde é o paraíso, se é um lugar real. Então vamos para as Escrituras. Então o lugar para onde vai os justos quando morrem é chamado de paraíso. Esta palavra significa lugar de delícia. Paraíso significa lugar de delícia. Em Lucas capítulo 23 e 43, a gente já vê uma grande referência falando acerca do paraíso, que é o texto que lemos. Mas também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo fala do paraíso como sendo um lugar que Deus preparou para o crente nos céus. É claro que esse texto, ele tanto se refere ao corpo glorificado, quanto a um lugar propriamente dito. Capítulo de número 5, de 2 Coríntios, versículo de número 8. 2 Coríntios 5 e 8. Versículo 1 refere-se ao corpo, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos
nos céus, que é um corpo glorificado. No versículo 8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar. E onde o Senhor está? Onde o Senhor está? No céu. Logo, Paulo está dizendo que quando o crente deixa este corpo, vai habitar aonde? No céu. Amém, meus irmãos? É difícil de entender? Então, o paraíso está localizado no céu. O lugar para onde vai os crentes quando morrem é aonde? O céu. Ele está sendo muito categórico aqui quando diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. E habitar com o Senhor. Só tem uma forma de deixar este corpo, é pela morte. É pela morte. A outra forma é trocar este corpo por um corpo glorificado, e isto é pelo arrebatamento. Deixar o corpo pela morte, trocar o corpo pelo arrebatamento. Então, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo também fala-nos, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo diz que quando o crente ele parte daqui, ele vai estar com quem? Ele vai estar com quem? Com Cristo. Com Cristo. Então, quando o crente morre, ele vai estar com Cristo. Isso aqui é só algumas referências. Quando a gente observa esses textos, entendemos o porquê de Balaão, um profeta gentil, desejar morrer a morte do justo. Era o desejo de Balaão morrer a morte do justo. Em Números capítulo 23, versículo de número 10. Números 23 e 10. Diz assim: quem contará o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel, e a minha alma morra, o quê? Da morte do justo, seja o meu fim como o seu. Quando a gente sabe de que o justo vai para um lugar diferente do ímpio, não tem medo da morte do justo. Destino que a morte dá ao justo. É por isso que Balaão, ele deseja ter o fim, deseja ter o fim que o justo tem, mesmo que fosse pela morte. Quem quer morrer? Mas ele está dizendo assim: se é para eu morrer, que eu morra como um justo morre, para que eu vá para o lugar que o justo vai. A gente vai ver isso com mais ricos detalhes. O destino do justo é um destino bom. E isso está revelado nas palavras deste profeta gentil. Onde fica então localizado o paraíso, o lugar para onde vão ou para onde vai os espíritos dos crentes pós-morte? Aonde fica esse lugar? Bem, esse lugar ele aparece na Bíblia
em dois pontos, geograficamente falando, distintos. Paraíso aparece na Bíblia em dois pontos geograficamente distintos. A Bíblia fala do paraíso junto ao Hades, e a Bíblia fala do paraíso junto ao trono de Deus. Para aí, existem dois paraísos, pastor? Não. Existe um só paraíso. Porém, este paraíso, ele sofreu mudanças. Ele foi criado e posto em um lugar, e depois de um período de tempo, ele foi trasladado. Como a Bíblia revela-nos. A Bíblia mostra-nos de que antes do episódio do Calvário, antes de Jesus vir em carne e morrer pela humanidade, o paraíso ficava junto, em um compartimento, junto ao local, eu digo junto para diferenciar da segunda ocasião em que a Bíblia fala, mas não era junto coladinho não, porque a Bíblia fala de um abismo que separava-os. Mas ele ficava antes no Hades. A palavra Hades é a tradução da palavra Seol. E o Hades, ele era composto de 3 compartimentos. O Hades tinha o lugar dos ímpios, também é chamado de ignífero. O Hades tinha um abismo, e o Hades tinha um lugar chamado de seio de Abraão, que é o paraíso. Então, o local onde ficavam os ímpios e o local que ficavam os justos eram separados por um abismo. Por um abismo. Quem está me acompanhando no raciocínio, diga amém. Então, nessa dimensão do Hades, havia o compartimento dos ímpios, um abismo, e o compartimento dos justos. E o paraíso ficava justamente no Hades. E muitas das vezes, o lugar que os justos eram colocados é chamado de Hades. Na antiga aliança, o justo descia para o Hades. Mas o fato dele descer para o Hades não significa que ele ia para o lugar dos ímpios. Ele ia para o lugar dos justos. A palavra Hades também ela é traduzida por sepultura. É por isso que muitas das vezes os justos ele fala acerca do seu destino na sepultura. Daí surgiu interpretação do sono da alma. Algumas pessoas pensam que quando o corpo é sepultado, a alma também fica na sepultura, porque vê a palavra sepultura na Bíblia. Mas a palavra sepultura significa Hades no original. Os melhores intérpretes da Bíblia apresentam-nos que a palavra sepultura é uma tradução também da palavra Hades. Tem nada a ver com que a pessoa morre e a alma fica lá deitada, o corpo apodrece e a alma fica ali dentro. Não tem nada a ver, e a gente vai ver isso aqui. Eu vou mostrar aos irmãos que não existe este sono da alma, como as pessoas dizem, por causa da palavra sepultura, por causa da expressão dormir no Senhor, porque alguns dizem, e dormiu no Senhor, Lázaro, meu amigo, dorme. Aí as pessoas fazem interpretação de que é o sono da alma. Não, irmãos. A ideia de dormir na Bíblia é só para figurar a morte como não sendo algo que vai conter o crente ali. Para mostrar que o crente mais cedo ou mais tarde vai se acordar, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. E também para diferenciar da morte dos ímpios. Porque os ímpios, eles não dormem. Não dormem.
A gente não usa muito a expressão dormir. Só há uma referência generalizada acerca dos ímpios dormir. É quando fala dos salvos, da ressurreição dos salvos e dos ímpios de forma juntas. Aí fala do sono, como está lá em Daniel, capítulo 12. E a Bíblia diz que muitos dos que dormem ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí, como trata-se ali da ressurreição no seu aspecto generalizado, então se usa a expressão dormir. Mas na maioria das vezes, quando se refere à morte dos ímpios, não usa-se a palavra dormir, usa-se morrer mesmo. Morrer mesmo. Então, voltando-nos aqui, antes do episódio do Calvário, o paraíso ficava no Hades. Salmos 30, versículo de número 3. Quem está com a Bíblia aberta, vamos lá. Salmos 30, versículo de número 3. Diz assim: Senhor, tu fizeste subir a minha alma de onde? Existe versão da Bíblia que fala do Hades. Eu não sei se tem alguém aqui com esta versão aí. Fizeste a minha alma subir do Hades. E ainda diz assim: conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. No Salmos 49, versículo de número 15. Como é que diz aí? 49 e 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder de quê? Pois tudo isso aqui, irmãos, são profecias acerca da transladação do Hades, da retirada dos salvos lá do Hades. Os salmistas estão dizendo: Deus não vai deixar minha alma no Hades. Deus não vai permitir que eu continue ali no Hades. São profecias falando especificamente sobre essa transladação. Bem, já disse que por sua vez o Hades dividia-se em 3 partes: seio de Abraão ou paraíso, como está em Lucas 16 e 22, Lucas 16 e 22, vocês encontrarão a divisão do Hades. Lucas 16 e 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, veja a divisão, está posto um grande entre nós e de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Havia um abismo que separava 2 compartimentos, o lugar dos ímpios e o lugar dos justos,
Alguma dúvida até aqui? Está dando para entender? Digam amém. Pronto. Isto aqui é o retrato, é a figura do paraíso antes da crucificação, antes do sacrifício expiatório. Lugar, seio de Abraão, lugar de tormento, que era o lugar dos ímpios, e entre os justos e os ímpios estava o abismo, ou as trevas. Em 2 de Pedro 2 e 4, e Judas, capítulo único, versículo 6, acredita-se de que nesse lugar do abismo, mais embaixo, está o Tártaro, que já é uma sala, um lugar aonde estão alguns dos anjos que se rebelaram com Satanás, e alguns desses que se rebelaram foram colocados no Tártaro, conforme a referência de 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e 4, e Judas, capítulo único, versículo 6. Por isso que há esse abismo, havia esse abismo. Bem, após o episódio do Calvário, o paraíso ele é visto em uma localização agora diferente da que é apresentada no Antigo Testamento, nos eventos do Antigo Testamento. O paraíso, ele sempre foi almejado, desejado, e o salvo, por sua vez, sempre desejou que o paraíso não ficasse, não permanecesse no Hades. Até nos provérbios de Salomão, pregador de provérbios, ele aponta para o destino do justo para cima. Isso ainda no Antigo Testamento. Tudo isso revela-nos a esperança que os salvos tinham de que quando morresse não desceria para ficar no Hades por muito tempo, mas que de lá o Senhor os arrancaria e os transportaria para um outro local. Isto aconteceu, pastor? Aconteceu. Biblicamente falando, a gente vê isso. Provérbios 15, 24. Diz assim, a esperança dos salvos. 15, 24 diz assim: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça para onde? Para o inferno. Na minha versão é sepultura. Está vendo que a palavra aí, a tradução inferno ou Hades, em algumas versões é sepultura, na minha é sepultura. Então os salvos não queriam que o local dele ficassem relativamente próximo do lugar dos ímpios. Não queriam isso. Era um desejo, e Deus cumpre desejo do crente até depois de morto. Amém, meus irmãos? Você crê que Deus cumpre desejo de crente até depois de morto? Sim ou não? Quantas das vezes a pessoa morre com aquele desejo que os filhos se voltem? Só vai embora e não vê os filhos se voltando para Jesus, mas Jesus vai e salva. Moisés morreu com um desejo reprimido. Senhor, eu quero entrar em Canaã, eu quero entrar na terra prometida. Depois de morto, ele apareceu lá na transfiguração com Elias, na terra prometida. Até depois de morto, às vezes Deus cumpre desejos de crente. Queridos, e era o desejo dos salvos que o seu lugar de destino pós a morte não fosse no Hades. Não fosse lá no Hades. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e o 4, Paulo, quando tem uma visão do paraíso, enxerga o paraíso no céu. Ele diz que foi arrebatado.
até o terceiro céu, até o paraíso, e viu coisas, e ouviu também coisas inefáveis, que aos homens não é lícito contar. Então o paraíso já aparece no Novo Testamento nos céus, no Antigo Testamento no Hades. Após a morte de Jesus, ele já aparece nos céus. Em 1 de Pedro capítulo 3, versículo de número 22, Pedro fala do destino dos crentes para o céu. Jesus promete em João 14 que os crentes iriam para o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Jesus já dá uma revelação de que os crentes, depois de mortos e também de ressuscitado, o seu destino seria os céus. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo, primeira epístola, 3 e 22, diz assim: qual está à destra de Deus, tendo subido aonde? Ao céu, havendo-se-lhe o quê? Sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então Jesus, quando ressuscitou, ele subiu para os céus, estar à destra de Deus. Isso aqui é só para mostrar onde Jesus está e para onde vai os salvos. Mesmo foi transportado este paraíso que estava embaixo no Hades, ele agora é visto transportado para os céus. Em Efésios capítulo 4, abra a Bíblia para você ver a trasladação do paraíso. Efésios capítulo 4, versículo de número 9 e o 10. Diz assim: ora, isto de que ele subiu, eu vou ler no versículo de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom. Por isso diz: subindo ao alto, levou o quê? Cativo. Em outras palavras, levou consigo o quem estava cativo, quem estava lá. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha o quê? Descido para onde? As partes mais baixas da... Então veja que, pela referência, o inferno está nas partes mais baixas da terra. Jesus desce até as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, no plural, chamaiuim, no hebraico, indicando que existe mais do que um céu, acima de todos os céus. Por que os céus? Porque existe o céu Auranos, céu das nuvens, Mesorâneo, céu dos astros, e Eporâneo, céu dos céus. Veja que o que Paulo diz aos Efésios é o mesmo que ele diz aos Coríntios. Ele desceu às partes mais baixas, mas depois subiu às partes mais altas. Ele desceu ao Hades e
trouxe de lá os que estavam cativos, os salvos, que estavam próximo ao lugar de tormento dos ímpios. Ele tira de lá e sobe com ele para as partes mais altas, para o céu dos céus. Por isso que Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro, até o Ele está dizendo que o paraíso está onde? No terceiro? Na carta aos Efésios, a Bíblia está dizendo que ele subiu ao céu dos céus. Então é o terceiro céu. E ele leva consigo o paraíso. E coloca o paraíso justamente aí, no terceiro céu. Por que no terceiro céu? Porque no terceiro céu é onde está a casa de Deus, o trono de Deus, a cidade celestial. E o paraíso está nessa mediação do terceiro céu. Há alguma dúvida? Está dando para alcançar? Digam amém. Eu estou ensinando bem devagar. E vou pedir uma tolerância de tempo para eu concluir esse ensinamento hoje, mostrando a vocês esses detalhes. Então, o paraíso ele é trasladado. Ele sai do Hades e vai para o terceiro céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. O apóstolo João diz o seguinte: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o quê? Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém, que quer dizer, assim seja. E tenho a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno. Eu desci lá e arranquei os salvos de lá, porque eu mando lá. Chave é sinal de autoridade. Tenho sobre a morte, porque ressuscitei. Tenho sobre o inferno, porque eu fui lá e fiz o que os salvos desejavam. Saí daquele lugar e os transportei para o paraíso. É Jesus anunciando o seu poder, a sua autoridade sobre o inferno. Jesus disse ao ex-ladrão, antes de morrer: hoje estarás comigo no paraíso. Em 1 de Pedro 3, 18 ao 20, a gente leu o 22, mas em 1 de Pedro 3, 18 ao 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a quem? A Deus, mortificando na verdade na carne, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e fez o quê? Pregou aos espíritos em prisão. Cristo, quando morre, ele desce às partes mais baixas da terra para ir buscar o paraíso, ou melhor, os salvos que viviam em um lugar reservado chamado seio de Abraão, que é o paraíso. Então, quando Jesus desce às partes mais baixas, a Bíblia diz que ele prega. Não é uma pregação para salvação, é uma pregação de proclamação de vitória. É Jesus descendo ao inferno e os salvos estão lá. E quando Jesus desce lá, Jesus disse: eu vim buscar porque eu venci. Eu disse tetelestai, está consumado. E agora eu posso tirar vocês daqui e levar para o céu. É esta pregação, não é uma pregação para os ímpios. Tu quer ser salvo? Não. Quem está lá no destino eterno, perdido, continua perdido. Quem está salvo, continua com o Salvador. Ele desce para levar, para arrancar dali o paraíso e transportar
para o terceiro céu. Se os irmãos estão alcançando, digam amém. Então ele desce. A Bíblia diz que ele desce. Prega aos espíritos em prisões. E ele anuncia a sua vitória. E os ímpios, porque o texto dá até uma sugestão de que os ímpios viram ele chegar. Os ímpios ouviram a pregação, não para ser salvo, mas para aumentar mais ainda a sua dor. Aumentar mais ainda a sua dor, porque agora eles estão vendo os salvos saindo dali, assistindo a trasladação dos salvos, levando o paraíso para o céu, e os ímpios continuam lá. E Jesus, quem sabe, diz a ele: esses vão, vocês ficam. Quem rejeita, fica. Quem crer, sobe comigo. Quem rejeita, fica. Quem crer, sobe comigo. E junta os salvos que estavam ali e sobe com eles. Sobe com aqueles salvos. Jesus, ele fez esta declaração. Digo, Pedro fez essa declaração acerca deste episódio. E isso só por revelação. Porque como é que Pedro ia saber que Jesus foi lá e pregou o Espírito? Só por revelação. Foi Deus que revelou isto a Pedro. Então, quais são as provas que nós temos de que o paraíso não está mais embaixo? São várias. São várias provas que a Bíblia nos dá, nos fornece. Por exemplo, em Atos capítulo 7, versículos 56 e 59. Temos uma prova de que o paraíso está nos céus. Quando os ímpios religiosos, parece uma contradição, mas existem pessoas religiosas que são ímpias. Os ímpios religiosos apedrejavam Estevão. A Bíblia diz que lá, debaixo do apedrejamento, caído de joelho, ele olha e vê que o céu se rasga e ele assiste. Tem um vislumbre, uma visão de Jesus no trono. E ele diz que Jesus se levantou. Pois ele diz que eu vejo o Filho de Deus em pé à sua direita. Pedro diz que ele está sentado no trono. Mas Estevão diz na hora da morte: eu vejo ele em pé. O que é que Estevão está dizendo? Na hora que um crente morre, Jesus se levanta para receber ele. Na hora que o mártir está sendo ali apedrejado, Jesus se levantou. E ele diz: eu vejo ele em pé. E o que é que ele diz? Senhor, recebe o meu espírito. Ele está dizendo que o espírito dele vai para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. Então o paraíso está em cima. Se ele faz a declaração para o Senhor: recebe, eu entrego o meu espírito, ele está dizendo: já estou subindo, Senhor. Já estou subindo, Senhor. Provas de que o paraíso está em cima. A visão de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e o 4. Ele viu o paraíso no terceiro céu. Provas de que o paraíso está em cima. A promessa de Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Jesus faz uma promessa à igreja de Éfeso. Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E onde é que está isso? Apocalipse 22 e 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aonde é que está o trono?
Aonde é que está o trono? Onde é que está o trono? No céu. E o rio tinha origem aonde? No trono. No meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio estava o quê? A árvore da bem. Trono, praça, árvore, rio, junto do trono. Então, o paraíso está onde? No céu. Se a Bíblia diz em Apocalipse 2:7 que os que vencerem vão comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso, e no capítulo 22 diz que essa árvore da vida está no meio da praça, e essa praça é junto do trono, então, logo o paraíso está a promessa está indicando que o paraíso é no céu. Há alguma dúvida disso? Se os irmãos estão me entendendo, digam amém. Agora, como é o estado intermediário dos salvos? Como é que eles estão no paraíso? Os salvos estão vestidos de uma bata de batismo branca, deitados em uma caminha branca, parecendo um quarto gigante de hospital, todo mundo dormindo. Como é lá o paraíso? Como é que as coisas acontecem lá? Existem pelo menos, eu registrei 12 características do paraíso. 12. Vocês querem que eu apresente ela aqui? Sim ou não? Sim ou não? Vocês vão ter que me tolerar algum tempo aqui. 12 características para vocês saberem como é o paraíso. Ou como é o estado intermediário dos salvos. O que é que acontece? Vou ser bem sucinto. Não vou comentar detalhes, porque senão eu vou levar muito tempo. Talvez um dia eu escreva o livro mostrando mais detalhes acerca disso aqui. Bem, primeiro, ao morrerem, os salvos são recepcionados pelos anjos. A gente aprendeu isso aqui, sim ou não? Lucas 16, versículo 22. Então, o que é que acontece quando o crente morre? Quando ele morre, a primeira coisa que acontece é ele, quando sai do corpo, enxerga logo os anjos que vêm lhe conduzir ao paraíso. E conduzir ao paraíso. E a Bíblia fala os no plural, que dá a entender que é mais de um anjo. Talvez no mínimo 2 anjos para levar os salvos. Em segundo lugar, ao chegarem no céu, eles são recebidos em glória. Então, eles são recolhidos aqui, levados, e quando eles chegam lá, são recebidos em glória. Salmo 73, versículo 23 e 24. Vamos lá. Salmos 73, quando o crente chega no paraíso, eles são recebidos em glória. Salmos 73, versículo 23 e 24, diz assim: todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustentastes pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho. E depois, o quê? E depois, me receberás em, olha aí, quando o crente, ele vive aqui na terra, ele vive guiado com o conselho de Deus, que é a palavra, e depois que ele sai da terra, ele é recebido em glória. Em glória. Aqui ele é guiado, Deus vai mostrando, ande assim, faça assim, faça assim. Quando chega o tempo do crente morrer, ele é recebido em glória. O salmista diz: tu me receberás em glória. Ah, irmãos, a chegada de um crente no céu, eu nunca vi não, mas pela revelação bíblica é a coisa mais linda do mundo, quando o crente vai chegando. Deve ser a coisa mais linda do mundo, o crente chegando. Quando o pastor, saudoso pastor presidente da IEDPE, pastor Leôncio não, o outro ainda, pastor Zé Amaro,
estava para morrer, Deus deu a visão. Eu não lembro se foi a irmã Alice, foi a segunda esposa ou a primeira, mas Deus deu uma visão a uma das esposas dele, que na visão, ela teve a visão quando um anjo dizia a ela assim: estamos organizando aqui porque hoje o céu vai receber um príncipe. Ela não sabia, e no outro dia o marido morreu. E ela entendeu depois daquela visão que Deus estava mostrando para ela que ele seria recebido com honras no céu. Crente, quando morre, irmãos, ele é recebido com honras. Porque é como um soldado que saiu do campo de batalha vitorioso. Não é fácil viver nesta terra, muitos demônios, muitas tentações, muitas ciladas, muitas coisas para fazer com que a gente desvie o foco do céu, desvie o nosso foco da cruz, desvie o nosso foco da palavra. Mas o crente vai vencendo, vai chorando, vai orando, vai se gastando, vai superando, vai se levantando, vai se arrastando, vai caminhando. Quando chega no final da batalha, os anjos dizem: pronto, você terminou, venceu, terminou bem, vamos. E quando vai chegando no céu, é como se tem uma surpresa: está chegando aquele guerreiro, aquele que lutou, aquele que venceu, está chegando aí, é recebido em glória, em aplausos. Crente vencedor, ele é aplaudido. E eu estou usando uma figura humana, uma linguagem humana, para figurar algo extraordinário, muito superior que ocorre no céu. Em terceiro lugar, eles são conduzidos a um lugar onde se encontram os demais que dormiram no Senhor. Gênesis 49, versículo 33. Quando um crente morre, ele vai para o lugar onde estão os outros que já morreram. Gênesis 49 e 33. Gênesis 49 e 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou. Então foi recolhido ao seu Números 27 e 12. Números 27 e 12. Números 27 e 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos e tendo-a visto, então serás recolhido para onde? Ao teu, assim como foi recolhido teu irmão Arão, recolhido ao teu povo. Aí alguns dizem assim: não, mas isso aqui pode ser a sepultura mesmo, o cemitério. Tudo bem, mas só que Moisés não foi colocado no cemitério. Até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo de Moisés. Jó 30, versículo 23. Jó 30, versículo 23. Jó 30 e 23. Porque eu sei que me levarás e aonde mais? A casa do ajuntamento determinado a todos os viventes. Então, quando a pessoa morre, vai para um lugar. Vai para um lugar. Em quarto, um local onde há rios, árvores, praça, junto ao trono de Deus. Apocalipse 2 e 7. Fala dessas características. Há um rio, há uma praça, há margens de rio, há o trono de Deus. Apocalipse 2 e 7, Apocalipse 22, 1 e 2. Quinto, não perdem suas identidades. Eu estou falando do que acontece quando o salvo morre. Primeiro é recolhido pelos anjos, chegam ao céu em glória, são conduzidos a um local específico, um local onde há árvores, praça, o trono de Deus. Em quinto lugar,
quando chegam lá, eles não perdem a identidade. Se você morre com o nome de Maria, seu nome no céu vai ser Maria. Viu, irmãos? A morte do crente não muda a identidade dele no céu, não. Quando ele é recebido no céu, ele é recebido com o nome que ele tem aqui na terra. O nome só vai ser mudado depois do arrebatamento, quando Jesus nos der um novo nome. Mas enquanto estiver no estado intermediário, é o nome que ele herdou de seus pais aqui. Veja o que aqui diz a Bíblia, Mateus 22 e 31. Mateus 22 e 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de quem? Eu sou o Deus de quem? O Deus de quem mais? E o Deus de quem mais? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos... que aqui a Bíblia está dizendo que lá no céu Abraão é chamado de Abraão, Isaac é chamado de Isaac, Jacó é chamado de Jacó. Jesus disse que nós vamos nos sentar ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Então as identidades, ou a identidade daqueles que morrem, continuam a mesma. Só depois que Jesus vai trocar o nosso nome, vai nos dar um novo nome. Mas enquanto o crente estiver no estado intermediário, os seus nomes continuam o mesmo. Agora, em Apocalipse 2,17, a Bíblia diz que no final, na vitória final, quando o crente ressuscitar, os que estiverem vivos forem transformados, após o arrebatamento da igreja, Jesus vai nos dar um novo nome. Mas antes disso, vamos continuar com o mesmo nome se a gente morrer em Cristo. Continuando, eles passam a ter um contato direto com Cristo. Quando a pessoa morre, a pessoa vai ter um contato direto com Cristo. Isso aqui é muito importante, porque muitos crentes às vezes cantam e dizem: eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe. Não é que você não vai ver, é que o seu alvo depois de morto não é seu pai e sua mãe. Seu alvo, o meu alvo, nosso alvo, se a gente morrer, é Cristo. Quando um crente, ele morre, ele não sai daqui pensando: eita, vou ver meu pai agora. Não, ele sai pensando: vou ver Jesus, vou ver Jesus, eu vou ver Jesus, eu vou ver, eu vou contemplá-lo. Ele pensa em Jesus. O alvo direto daqueles que morrem é Cristo. Você vai ver isso nas Escrituras. Há vários textos que nos dão essas informações. Em Lucas 23 e 43, 2 Coríntios 5 e 8, Filipenses 1 e 23. Eles estão em contatos também, entrarão em contatos também com os demais que dormiram no Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 30 ao 32. Então, depois que a gente ver Jesus, se morrermos, né? Porque eu estou falando daqueles que morreram. Depois deles verem Jesus, eles agora vão ver os conhecidos, parentes, vão conhecer. Lucas capítulo 9, versículo 30 ao 32. Vamos lá. Lucas 9, 30 ao 32. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram quem? Que eram quem? Moisés e os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se aparecem perto de Jesus na transfiguração, Moisés e... Então eles se contemplam. Eles se contemplam. A pessoa vai lá e conhece Moisés e Elias. Percebam de que quando Pedro foi envolvido naquela glória da dimensão eterna, Pedro distinguiu. Pedro nunca viu Moisés, nunca viu Elias, mas ele soube distinguir Jesus, Moisés e Elias.
Na dimensão celeste, irmãos, as escamas das limitações terrenas, elas caem. Ali, Deus deu a Pedro a oportunidade de ter um vislumbre das coisas que ocorrem lá. Nesse vislumbre, ele sabe distinguir Moisés, Elias e Cristo. Ele conheceu. E ele nunca viu na terra nem Moisés e nem Elias. Mas ele soube distinguir. Então, quando chegarmos no céu, não vamos chegar com as limitações humanas. Como é teu nome? Fazer conhecer, tá? Você chegar lá, a dimensão da glória é tão grande que você vai ter um conhecimento direto. Deus vai lhe dar conhecimento direto acerca das pessoas. Você vai saber quem são as pessoas que estão lá. Até pessoas que você nunca viu na terra. Até pessoas que você nunca conheceu na terra. Porque na dimensão da glória, essas barreiras, esse impedimento, essa limitação que a gente tem, ela cai. Deus nos dá. E a gente vai ser onisciente? Não. Mas vamos ter um conhecimento pleno das coisas que se precisam conhecer. Eles são introduzidos a um lugar de repouso e descansam dos riscos e perigos espirituais. Então, quando o crente ele chega, ele conhece as pessoas, depois é introduzido no lugar de repouso. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e 13, fala deste lugar, que é o lugar dos salvos. É repouso, irmãos, porque eles não vão passar mais por tribulação, por provação. Não é repouso no sentido de dormir, porque no céu não tem cansaço. Não existe cansaço. O cansaço é um atributo do corpo. Amém? Então eles não vão ter um repouso, vou me deitar naquela redezinha ali que eu estou cansado. A palavra repouso aqui é porque eles concluíram as batalhas. Eles vão descansar. Lá não haverá mais luta, briga, contenda, tentação, nada disso. Eles estão repousando disso, dos riscos, das tentações. Está livre dessas coisas. Eu não vou perguntar aqui para não constranger, mas muitos de nós temos dívida, sim ou não? Temos conta para pagar, sim ou não? Quando você está dormindo, você lembra de quais? De nenhuma. Porque a nossa ideia de repouso é dormir. Então, se dormir faz a gente esquecer das dívidas, o repouso lá, a ideia é você não vai estar mais preso à preocupação das coisas terrenas. Não se refere a um sono físico, mas se refere a uma separação, despreocupação, libertação dessas coisas que pressionam a mente da pessoa aqui na terra. Então eles repousam disso. Eles aguardam conscientemente o momento em que Deus fará justiça sobre todos os ímpios. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quem morre, eles estão nos céus aguardando o desfecho final da história. E eles não estão lá assim, aguardando deitado, não. Eles estão clamando. Alguns clamam: Senhor, principalmente os mártires, Senhor, vinga nosso sangue. Você está vendo que a alma não fica dormindo? Porque se você crê que a alma fica dormindo na sepultura, e quem são aqueles que estão clamando vinga nosso sangue? Se a alma está lá na sepultura. A maior prova de que a alma não fica na sepultura é que Deus fala na sua palavra em Apocalipse de que aqueles que morrerem na tribulação, pela perseguição do anticristo, eles vão para o céu e vão clamar: Senhor, vinga o nosso sangue. E a resposta do Senhor vai ser essa: descansem, aguardem até que se complete o número de vossos irmãos, que também não vão se dobrar à besta, que também não vão se dobrar ao anticristo. E quando esse número se completar, a gente vai fazer, eu vou fazer justiça. Então eles estão ali clamando, eles aparecem clamando e não dormindo. Alguma dúvida? Quem está consciente, diga amém. Eles continuam adorando e louvando ao Senhor. Salmo 115, versículo 17 e 18. Apocalipse capítulo 2 e 3. A Bíblia diz que eles estão nos céus cantando o cântico de Moisés
e o cântico do Cordeiro. Que cântico é esse? É o cântico da libertação do Egito e o cântico da libertação do mundo. Dos grupos, aqueles que venceram o Egito e aqueles que estão vencendo o mundo. Quando eles morrem, eles vão cantar o hino da liberdade. Estão lá no céu cantando também. Estamos livres dos poderes daquele mundo maligno. Estamos livres do poder do pecado. Eles estão cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Estão em plena atividade no céu, isentos de necessidades físicas. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao 17, a Bíblia mostra os salvos em atividade. Vamos lá, já estou chegando ao final. Apocalipse 7, versículo de número 13 ao 17. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do... Por isso estão diante do trono de Deus e faz o quê? E o servem. Eles vieram da grande tribulação, morreram, agora estão diante do trono. E eles não estavam lá parados, deitados, não. A Bíblia diz que eles estavam lá, faziam o quê? E o servem de dia e no céu. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua. Nunca mais terão nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. O que é que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que aqueles que morrem aqui na terra sobem para os céus, estão diante do trono, praticando algum tipo de serviço, porque estão servindo. O próprio Cordeiro desce do trono e começa a guiá-los e diz assim: sigam-me. E eles seguem o Cordeiro, e o Cordeiro leva eles para a fonte da água da vida e leva eles. Estão lá em atividade, eles não estão lá parado, deitado. Olha o que a Bíblia diz. Quem pensa que a pessoa morre e vai ficar deitado no céu está enganado. Os salvos que morreram em Cristo, eles estão caminhando, eles estão diante do Cordeiro, eles estão tendo contato com Jesus, eles estão conversando com Ele, eles estão recebendo de Deus orientações, porque guiar em quê no céu? Vai guiar ele em quê? É revelação. Mas Senhor, e aquilo que a gente não entendeu? E Jesus está explicando a ele muitas coisas que eles não entenderam aqui. Orientando, guiando, mostrando, revelando. Quem pensa que o céu é um lugar chato, parecendo um hospital de doido, irmão, onde está todo crente amarrado lá esperando o dia de ser solto? Está enganado. O céu é um lugar de atividade, de plena atividade, de vivacidade. Jesus disse que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Só que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos aqui, mas vivos lá, porque estão em plena atividade. Plena atividade. Estão em plena atividade no céu. Receberão a garantia dos privilégios da salvação eterna. Quem morreu, recebe a garantia. Apocalipse 2 e 7, Apocalipse 2 e 11, Apocalipse 2 e 17, também no versículo 26 e 29, ao 29, capítulo 3, versículo 5, 12 e o 21. Enfim, como os salvos estão? Os salvos estão esperando o dia do reencontro através da ressurreição. Ei, eu vou lhe mostrar um detalhe aqui muito interessante agora, para a gente encerrar. Eles estão lá,
na mesma esperança que a gente está aqui. Quem está na terra está esperando o quê? Está esperando o arrebatamento. Sim ou não? Quem está no céu está esperando o arrebatamento. Paulo disse assim: se a nossa esperança limitasse apenas nessa vida, nós seríamos dos homens os mais miseráveis. Ele está dizendo que aqui, que na outra, a gente continua esperando o Cristo. A gente espera o arrebatamento, eles esperam a ressurreição. O arrebatamento com a transformação do corpo. Eles esperam a ressurreição em um corpo glorificado e o arrebatamento. Eles estão na mesma esperança que estamos aqui. Eles estão conversando. Eles conversam. Paulo diz que quando subiu ao paraíso, ele não encontrou um lugar silencioso, não, parecendo um cemitério, não. Ele diz que ouviu coisas inefáveis. Os crentes que estavam lá, quem sabe, disseram a Paulo: Paulo, aqui é bom demais. Paulo, é tanta coisa maravilhosa, que quando Paulo começou a ouvir, Paulo disse: não dá nem para dizer isso lá embaixo, senão vão dizer que eu estou doido. Não dá nem para compartilhar isso com eles. Porque se eu for compartilhar essas coisas que os irmãos estão me dizendo aqui no paraíso, são coisas tão altas, tão mirabolantes, tão extraordinárias, tão maravilhosas, que a eles não é lícito contar. Eles vão pensar que eu estou louco. Eles estão lá conversando, irmãos. Eles contam, eles conversam, eles estão em atividade. E isso aqui não é história de carochinha. 1 Coríntios 15, 19. E pode ficar de pé que a gente encerra agora. Se você gosta de Bíblia, irmãos, coma a Bíblia. Se você gosta de historinha de carochinha, então aqui não é o lugar certo, não. Aqui é para quem gosta de comer Bíblia. 15, 19. Diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança se limita aqui, então não vale a pena ser crente. A nossa esperança vai além da vida física. A nossa esperança ultrapassa a vida física. Quando a gente morre, a gente leva conosco a esperança de que um dia vamos ressuscitar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Diz assim: E quando esta epístola, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Capítulo 4, eu estou lendo outros. 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. A esperança deles: nós vamos ressuscitar. Quando chegar o dia de ele arrebatar a igreja, nós vamos ressuscitar para subir. Agora, o que é que vai acontecer antes deles ressuscitarem? Versículo de número 13. Olha aí, querido, olha aí. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm. Não fique como aqueles que não têm esperança. Nosso posicionamento é outro. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, preste atenção nessa parte aqui. Como é que diz assim? Como é que diz aí? Assim também, diga aí,
assim também aos que em Jesus dormem, os que morreram em Jesus, o que é que acontecerá? Momento, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer com Ele. Você sabe qual é o pensamento dos intérpretes da Bíblia? É que antes do arrebatamento, Jesus passa no paraíso e vai dizer assim: vamos, chegou a hora, vamos. Aí eles vêm com Jesus até um certo ponto. Quando ele chegar naquele ponto que só Deus é quem sabe, a trombeta vai soar. Vocês vão ver aqui que essa trombeta não é um clarinete, não é um trompete. A trombeta aqui é a voz de poder. A voz de poder do próprio Jesus. Apocalipse 1:10. E quando eu ouvi como som de trombeta. E me virando, era ele. Quando Jesus fala com poder, a voz dele é como voz de trombeta. E a Bíblia diz que a trombeta vai soar aqui, é a própria voz, a voz de poder. Por que a voz de poder? Porque na hora do arrebatamento, Jesus vai dizer: desçam! Eles já descem com o poder para receberem um corpo. O poder da voz dele vai ser tão grande que quando os espíritos dos salvos descerem, já vão recebendo o corpo. Recebendo o corpo, mas a carne apodreceu, mas o osso não existe. Mas quem está falando é quem tem o poder de recriar. Desçam! É a trombeta é a voz de poder, e a trombeta soará, diz a Bíblia, e os mortos ressuscitarão primeiro. Então a trombeta que vai soar é a voz dele de poder: desçam! E quando eles descerem, já recebe o corpo glorificado. Irmãos, que coisa tão grande. Vai ser um negócio, vai ser um reboliço tão grande. Milhares e milhares de salvos descendo sobre a autoridade da voz de poder de Jesus. E eles, quando descerem, e nós que estamos vivos, enquanto eles estão descendo e recebendo o corpo glorificado, a gente está recebendo o corpo também glorificado. Nosso corpo está sendo transformado. De repente está lá a irmã comprando tomate no meio da rua, agarrada numa bengala, e toda engiada. Daqui a pouco ela vai sentir as perninhas dela, fica: que negócio é esse aqui? Isso em fração de milésimo de segundo. Ela está lá encurvada com a coluna, mas daqui a pouco o corpo dela começa a ficar, voou. Em fração de milésimo de segundo, aquele corpo debilitado, enfermo, está lá o crente no leito, com câncer, morrendo. Daqui a pouco vem aquele vento da autoridade, ele recebe o corpo glorificado e já vai subir. Vai acontecer. Deixe quem quiser não crer nessas coisas, mas eu creio. Os mortos ressuscitarão glorificados e os vivos serão transformados. Vai acontecer. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé uma onde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor
terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, quando os dias se findarem e no corpo adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiado, para sempre com o amado. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, quando os dias se findarem, precisa tocar não, é só para você meditar, e no corpo adormecermos, você não vai viver aqui para sempre. Eu não vou viver aqui para sempre. Vai chegar um dia que a gente vai descer. Se Jesus não vier na nossa dispensação, vai chegar o dia que a gente vai descer à sepultura. Quando descemos à sepultura, desce tudo. Planos, projetos, vaidade, orgulho. Não vale a pena viver aqui motivado pelo orgulho. Eu posso estar ministrando a última palavra para o meu espírito esta noite. Eu posso estar ministrando a última mensagem de Deus para o teu espírito esta noite. Este pode ser o último culto para a gente. E o que eu ministrei aqui não é brincadeira, é real. Quando os dias se findarem e no corpo adormecermos, quando o Rei disser ao que está dentro, ao Espírito, livre ser. Quando ele disser lá, sai, vem,
Até aí. Parou. E aí? Qual será o nosso destino? Do que adianta pregar, cantar, se morrer e ir para o inferno? Do que adianta frequentar a igreja? Você tem certeza de sua salvação? Você tem convicção de que se você morrer agora, você pensa que eu estou aqui brincando de teologia, de teologizar as coisas? Eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu tenho temor porque eu ministro ela diante de Deus. Deus sabe. Jamais eu ministraria uma mensagem como esta se Ele não me desse a convicção do céu e do paraíso. Porque pregar sobre o paraíso e ir para o inferno, sabe o que é bom, irmãos? É que a minha fé não depende da sua fé. Minha fé não depende. Eu não creio que ele está bem. Problema teu se tu não crê em mim. Eu não dependo da tua fé em mim para ser salvo, não. Eu dependo da minha fé em Jesus. Da mesma forma que tu não depende da minha fé para ser salvo. É por isso que eu estou perguntando a você. Você tem convicção de sua salvação? Eu estou nem aí para a sua opinião. Eu não concordo, eu não creio que o pastor, eu não creio que fulana vai ser salvo. E daí? E tua fé vai salvar ele? Agora eu pergunto, tu crê que tu vai ser salvo se tombar? Ou tu pensas que vai ser salvo só porque frequenta a igreja, porque tem um cartão de membro? Não, querido. Você tem que ter convicção na palavra de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ninguém pode dizer a mim que eu vou ser salvo. Ninguém aqui na terra pode dizer assim, ele vai ser salvo. Só tem um que pode dizer, é o Espírito Santo. Ele fala aqui. Pode todo mundo crer que você é salvo, mas se tiver bloqueio espiritual na sua alma, na sua vida, Deus não está nem aí para cargo, título, talento. Ele quer saber se o canal está limpo. Se o canal está limpo. E ninguém sabe aqui se o canal está limpo a não ser você e Deus. Você sabe se há interrupção do canal espiritual de conexão entre você e Deus ou não? Você sabe. Eu sei. Então, esta noite, que o Espírito Santo nos chame com responsabilidade a pensarmos nisso. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Se tiver qualquer coisa, querido, remova, perdoe, se humilhe, peça perdão, o que for preciso fazer. Mas não deixe que nada venha interromper a sua comunicação com Deus